Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor Jesus, como nós havíamos dito antes, a partir do capítulo 16 de Mateus, passou a focar em sua obra, a obra redentora. Antes disso, o foco de seu ministério estava em sua pessoa. Então, primeira parte do ministério, Jesus ensina, faz os sinais que testificam que o que ele ensina vinha de Deus, e o que ele ensinava estava focado em quem ele era. O Messias, o Cristo, ou como disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir do capítulo 16, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, quando nós chegamos no capítulo 17, versículo 22, Jesus outra vez vai tocar no assunto. Diz assim o texto: Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Observe que ele está realmente focando na obra da redenção. Ele outra vez vai insistir com o ensinamento. Realizou antes disso, né, o livramento, né, do jovem possesso, né? E agora ele outra vez vai focar. Os sinais sempre acompanham o Senhor Jesus no ministério para estar lembrando aqueles que, nos casos seus discípulos, estão próximos, de que ele está falando da parte de Deus, e também para testemunhar perante toda a multidão de que ele está falando da parte de Deus, né? E é interessante, nesse texto, que os discípulos se entristeceram grandemente. Por que é interessante? Porque quando Jesus fala da obra redentora, ele diz que ele será entregue, estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. O interessante é que eles se entristecem por causa da morte. Mas eles não são consolados, eles não prestam atenção no conforto, o consolo que há no ensinamento, ao ele falar da ressurreição. É muito interessante o fato deles não conseguirem prestar atenção no que Jesus diz como um todo. Ele falou, ele morrerá e ressuscitará. Logo, ele estaria com eles. Mas eles só observam a morte do Senhor Jesus. Eles sentem o pesar pela morte. E é interessante que nós temos essa tendência, inclusive, né? Nós temos a tendência a focar muito no que é ruim. E é por isso que às vezes até não observamos com tanta atenção aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, também, né, por meio de coisas ruins que acontecem nesse mundo. E muitas vezes aquilo que é de ruim que sobrevém a nós é um instrumento de Deus para coisas boas. Mas claro, nem sempre a gente consegue vislumbrar. Nós temos o exemplo do José, que teve na sua vida uma marca muito ruim por causa da inveja e da maldade dos irmãos, mas que depois Deus transformou em bênçãos. Claro que ele não sabia, não fazia a menor ideia. Ainda que Deus já tivesse avisado em sonho que ele seria exaltado acima de todos os seus irmãos. Portanto, assim, ele já tinha, né, um aviso da parte de Deus para que inclusive confortasse o coração dele diante de todos os males que ele sofreria, né, durante a jornada. Então nós temos uma tendência a olhar para o que é ruim. E é muito importante que a gente preste atenção no fato de que Deus, ainda que nos conduza por vales da sombra da morte, ele nos deu antes disso muitas promessas maravilhosas. Inclusive, uma das coisas que a Escritura nos ensina é que antes da gente pedir, antes da gente perceber os problemas, os males, as tribulações, as perseguições e os sofrimentos que vêm, Deus já está trabalhando para trazer a solução, né?
Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E como é que a gente vê isso? A gente vê isso em vários textos, narrativas, como por exemplo do Êxodo, em que Deus providenciou o nascimento de Moisés, e que é adornado de uma série de operações divinas, né, para que ele chegasse à filha de Faraó, fosse cuidado como se fosse um filho dela. Ele tem toda uma providência de Deus no nascimento de Moisés, que inclusive de não ser morto, né, conseguir a mãe esconder o menino e ele não ser morto. E só depois, no final do capítulo 2, é que Êxodo fala do clamor dos filhos. Essa ordem de primeiro Deus providenciando a salvação e depois eles clamando, não é por acaso. Nós, inclusive, encontramos um paralelo na própria história redentora. Porque quando nós vamos ao Novo Testamento e nos fala da redenção, nós vamos encontrar exatamente o Senhor, né, a Escritura, nos dizendo que Jesus foi providenciado antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Adão pecar e então se ver como pecador e sofrer os danos, né, do pecado, Deus providenciou a salvação. Podemos dizer, portanto, que Deus, muito antes de nosso sofrer, de nossas lutas, de nossas angústias, de nossas tribulações, Ele já providenciou a nossa salvação. Então, nós somos confortados pela certeza de que o nosso sofrer, estamos num mundo que jaz no maligno, ele é precedido pelo plano amoroso, gracioso, misericordioso de Deus, que ama seus filhos, de abençoá-los, livrá-los, protegê-los. Né? Nós vamos encontrar, inclusive, nesse texto aqui. Jesus, quando fala da morte, também fala da ressurreição. Portanto, estava previsto que antes que acontecesse a morte de Cristo, estava previsto que ele ressuscitasse. Logo, o conforto antecede o problema. Percebe? Jesus ainda não tinha sido morto, Jesus ainda não estava indo para a cruz naquele último momento, aquela última semana, né, em que ele está realmente já se dirigindo à cruz. E antes de acontecer o mal, antes de acontecer dele ser tirado dos seus discípulos, de tudo aquilo que nós já sabemos, né, que acontecerá com ele, e os discípulos vão se espalhar e vão sofrer todo aquele momento, porque vão ver o Senhor Jesus, o Mestre, passando por toda aquela angústia. Antes disso, ele já avisou: não, mas eu vou ressuscitar. Eu vejo que, então, antes do mal, ele já trouxe o conforto, o consolo. Logo estava previsto, né, antes do problema, a própria solução. Né? Então, como nós falamos, a Escritura fala disso não só sobre a pessoa de Cristo, mas fala de vários personagens, a própria igreja sempre sendo cuidada antecipadamente. Então, quando você estiver passando por problemas, angústias, perseguições e lutas, lembre que o Senhor, muito antes da gente pedir, ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces todas, Senhor. Salmo 139, Salmo de Davi. Ou seja, antes de eu pedir, o Senhor já sabe. Né? Então, lembre as promessas de Deus, porque isso trará um grande conforto. Lembre-se que Deus sempre esteve à frente. Né? Ruth, por exemplo, antes de ela ver a salvação, Deus conduziu, né? Diz o texto que ela por acaso entrou no campo que pertencia a Boaz. Por acaso significa que ela não sabia, ela foi sem nenhum tipo de intenção, não fazia ideia de que Boaz era seu resgatador. E significa que alguém conduziu, porque o texto vai nos dirigindo à ideia de que Deus estava providenciando. Em Esther nós temos Mordecai, o tio dela, dizendo para ela, quando então a informação de que Amã queria aniquilar o povo de Deus, ele diz assim: e porventura não foi Deus que te colocou ali como rainha para nos salvar deste mal que Amã quer fazer contra nós? Então veja que Mordecai viu no fato dela ter sido escolhida por rainha como uma providência de Deus para a salvação de todo o povo judeu. Logo, antes do mal acontecer, porque ela se tornou rainha muito antes de Amã
realmente planejar e de começar a executar, né, por meio do decreto real de que deveriam matar os judeus, antes do mal acontecer, antes das coisas começarem a ficar ruins e o mal ficar à porta, né, dos judeus, Deus providenciou a salvação. É exatamente isso que eu quero mostrar. A salvação vem antes do mal na prática. Né? Antes da coisa acontecer, Deus já providenciou a salvação. Isso é um grande conforto para a gente. Porque a gente já olha para o problema e diz assim, mas eu sei que o Senhor estará à frente do problema. Ele não está olhando para o problema e dizer, agora eu preciso planejar uma salvação. Né? Agora eu preciso planejar uma solução para o problema. Não. Deus, antes do problema, já tem a solução. Mesmo que a execução da solução, ela se dê em passos. Né? Por exemplo, Jesus foi planejado antes da fundação do mundo. Mas é claro que a execução, né, a realização da obra redentora vai acontecer no tempo certo. Né? Então, o Senhor Jesus vai avisando. E o foco é a redenção. Quando acontecesse, eles lembrariam, Jesus nos avisou o tempo inteiro que ele morreria e ressuscitaria. A dureza de coração está presente. Vocês vão ver a dureza de coração deles no fato de que eles não se dão conta, quando as coisas começam a acontecer, que Jesus já havia avisado. Se eles tivessem plena compreensão e aplicação de tudo que Jesus disse, no momento em que Jesus está indo para a cruz, eles lembrariam, não se preocupe, logo ele já vem. Ele disse, é o terceiro dia. Mas os discípulos ficaram tristes, se angustiaram, se perturbaram, ainda que as pessoas que ouviram o seu ensinamento sobre a ressurreição tivessem uma lembrança, tanto que fariseus e saduceus, quando Jesus já havia sido morto, lembraram e falaram com o governador, dizendo assim, olha, ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. Então, vamos evitar que daqui a pouco os discípulos fiquem inventando que ele ressuscitou, porque eles não acreditavam, né, que Jesus ressuscitaria, mas lembraram da palavra. Mas os discípulos, por incrível que pareça, ainda que tivessem lembrança, porque eles não tinham esquecido, mas eles não conseguiam aplicar para tentar se animar, porque o momento estava sendo de muita angústia, de fato, e não conseguiam se confortar nessa palavra. E aí o Senhor Jesus, então, ressuscita e mostra. Mas eu não falei para vocês, eu falei que eu ia ressuscitar. Então, se anima, se alegra. O Senhor, ele já tinha planejado tudo. Aí logo em seguida, no versículos 24 e 27, não é por acaso, Mateus, ele era um cobrador de impostos. Né? É o único, inclusive, que registra o fato de Jesus pagar seus impostos. Mateus não coloca esses textos que parece não ter nenhuma necessidade por acaso. Ele com certeza está defendendo o mestre, mostrando a integridade do mestre, como por exemplo, quando ele defende o fato de que José, seu pai, ele ia repudiar por razões justas a sua esposa, porque ele achava que ela havia concebido de um homem, né? Obviamente ele não sabia que tinha sido algo divino, né? Isso nós vamos encontrar depois em Mateus 19. E aqui ele está também justificando o seu mestre. O mestre não paga imposto. Tá vendo? Ele era um fora da lei, né? Ele disse, não. Aí ele coloca o caso de Jesus pagando o imposto. Aqui aparece apenas ele e o Pedro. E é o texto que, inclusive, também é usado para justificar o fato de Pedro ter sido escolhido como o apóstolo que puxaria, que lideraria os demais. Seria a idade, porque só eles dois são cobrados, e o imposto só era cobrado para pessoas acima, né, dos 20. Então, é possível que só eles dois tivessem, né, a idade para serem cobrados os impostos. Né? Então, o texto vai nos mostrar. É o versículo 24 ao 27. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Lembre-se que tudo que esse pessoal faz é para pegar Jesus. Esse hábito pecaminoso, que inclusive não é só daqui, infelizmente as pessoas continuam fazendo isso, que é colocar pedra em tropeços, ciladas. Eles estavam sempre fazendo isso, né?
sempre tentando pegar a pessoa. Então, ela coloca a pedra para a pessoa tropeçar, para depois dizer assim, tá vendo? Tropeçou. Então, isso está acontecendo ainda, tá? A gente já tem visto isso acontecer algumas vezes. E isso é um pecado gravíssimo, porque você está tentando a outra pessoa e promovendo a queda da pessoa. Inclusive, é o que o Senhor Jesus vai aqui condenar. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Olha a seriedade. Exatamente o que eles faziam. Os fariseus e os saduceus, aqueles que não gostavam de Jesus, estavam sempre tentando armar uma cilada para Jesus cair na cilada. E eram perguntas, e eram situações, né? Como foi o caso de João 8 com a mulher adúltera. E aqui você vê a questão do imposto. A gente não sabe até onde aqui é a sinceridade, mas como Jesus fala sobre a questão do não escandalizarmos, então Jesus está atento à questão de eles estarem querendo pegar Jesus em alguma coisa para o acusar. E então Jesus diz, lá embaixo ele diz assim, quem faz isso é melhor nem ter nascido. Ou seja, colocar pedra de tropeço para os outros. Esse é um ato pecaminoso que Deus odeia, né? Que Deus aborrece. Então cuidado, porque vimos isso acontecer já algumas vezes, pessoas colocarem situações para ver as outras caírem, quer dizer, colocar situações para ver se pega a outra pessoa, e Deus diz que isso é um pecado gravíssimo. Eu não sei porque a igreja não disciplina, né? Esse tipo de pecados normalmente são passados adiante, há vários na verdade, que a igreja não disciplina, porque não parece que não entrou no rol dos pecados sérios, né? Mas aqui é muito sério. A questão de colocar pedra e tropeça. Nunca faça isso, tá? No trabalho, por exemplo, se você não deveria ter inveja de nenhum colega, não deveria querer o mal de nenhum colega, faça seu trabalho para a glória de Deus. No trabalho, às vezes, as pessoas fazem isso, né? Elas ficam querendo criar situações para ver se pega a pessoa. Claro, isso mostra maldade, inveja, orgulho, há uma série de pecados ali. E além dos pecados que estão em volta desse pecado, esse próprio pecado, que é colocar pedra de tropeço para o outro cair, já é gravíssimo. É gravíssimo. Não faça isso com ninguém de forma alguma. É claro que você deveria nem mesmo, né, pensar em fazer isso para as pessoas. Tá? Então, ele vai para o mestre, né, e diz assim, sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, tomando-o, entrega-lhes por mim e por ti. Na época, né, os povos que dominavam sobre outros povos, cobravam desses povos o tributo. Então, isso é uma questão de uma prática da época, por isso que ele faz essa pergunta. Né? Em nossos dias, o imposto, né? No Brasil, o imposto é cobrado de tudo e de todos, de todas as formas, né? Você paga imposto quando ele é criado, quando a mercadoria é criada, e depois vendida, e depois revendida, e revendida, e revendida. Quando vê, eu acho que o imposto é maior do que o valor, né, da própria mercadoria. Então é diferente, nosso problema é muito pior, inclusive. E Jesus, todavia, acho que o ponto que a gente tem que tratar aqui é que Jesus, ele diz assim, para não escandalizar, faz. Né? Então, cuidado, né, com essa tentativa de botar pedra de tropeço, né, pessoas que querem pegar, elas estão armando, elas querem pegar a pessoa de todos os jeitos. E aí ficam de todas as formas criando situações para pegar Jesus. Era o que acontecia com ele. E Jesus vai se saindo de uma e de outra, vai saindo de uma e de outra, para não escandalizar, né? Mas avisa, eles vão ser julgados e condenados por todas as artimanhas que eles fizeram, né? E aí, naquele momento, no capítulo 18, versículo 1, e colocamos todos esses textos juntos, por entender que há uma certa relação. Desde o fato de que ele fala da sua morte e ressurreição, até passar, né, por esse texto em que ele vai ser questionado sobre
aquele que é maior, né? Ou seja, as pessoas estão muito focadas na aparência. E aí isso era mais um dos problemas aqui. Veja, Jesus fala da morte, eles se entristecem, mas eles não se atentam para o que aquela morte implicaria. A morte e a ressurreição de Cristo é a maior glória dos filhos de Deus, porque a morte e a ressurreição de Cristo é a consumação da obra redentora, é onde se deu a justificação. E Cristo, na morte e ressurreição, é glorificado. É glorificado na morte porque ele venceu, suportando as tentações e não desistiu de jeito nenhum. Então ele é glorificado na morte. E é glorificado na ressurreição, porque então se mostrou ser o autor da vida e que a morte não poderia aprisioná-lo. Então a morte e a ressurreição causam tristeza pela aparência, mas na verdade são de tamanha glória para Cristo, né? De tamanha glória. E aí no capítulo 18, versículo 1, ele diz: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior do reino dos céus? Veja que a preocupação sempre é essa. Que é a preocupação das pessoas hoje. Nós vivemos a era da vaidade. O homem já é vaidoso por natureza e orgulhoso por natureza, mas nós somos alimentados. É a era da vaidade. As pessoas são alimentadas. Elas querem status, elas querem poder, elas querem fama, elas querem glória, elas querem os holofotes, elas querem tudo que possa exaltá-las para alimentar a vaidade e o orgulho do coração. E vejam os discípulos, olha, quem é o maior no reino dos céus? Estão preocupados em quem é que vai sentar na cadeira mais alta, né? Quem é que vai estar no trono mais central, né? Eles estão preocupados com isso. Aqui uma coisa que realmente eu nunca gostei, eu, particularmente, eu não gosto da ideia de estar todo mundo ali chamando a atenção num culto, quando o culto é para o Senhor. Às vezes a gente está lá na frente fazendo nada, mas para que eu estou lá na frente, né? Eu não gosto dessa ideia de a gente estar chamando a atenção. O culto é para o Senhor, não precisa de mais do que o próprio Senhor sendo adorado, né? E glorificado. Que a atenção toda seja dada a Ele, né? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Jesus está sempre na contramão dos desejos maus dos homens. O que me impressiona profundamente é que isso passa desapercebido nos nossos dias de uma forma impressionante. Jesus não diz, o maior no reino dos céus. Olha, vocês têm que tentar se destacar, né? Hoje o coaching, principalmente, está alimentando essa vaidade nas pessoas. Há muitas denominações que trabalham com células, que é algo que tem alguns problemas que a gente aqui, obviamente, não vai entrar nos detalhes, e elas têm uma prática que é colocar alguém na liderança em curto tempo, né? A pessoa entrou, começou a se envolver bastante com a igreja, aí ele já vê ali um possível líder. E aí nisso destaca a pessoa, e a pessoa gosta do destaque. No que ela gosta do destaque, ela se puxa mais ainda, porque ela foi exaltada, destacada. É uma estratégia de marketing, é uma estratégia empresarial, é uma estratégia comercial. Destacar pessoas faz elas se sentirem importantes e quererem fazer mais ainda, né? Só que essa não é a ideia bíblica, né? O Senhor Jesus, em vez de buscar destaque, ele se humilhou o tempo todo. E aí vamos ele dizendo, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Estão preocupados em ser o maior no reino dos céus? Quem é que tem o nomezinho mais bonito? Ou o trono mais incrementado? Vocês nem vão entrar no reino dos céus se não se converter como uma criança, se não se tornar como uma criança, né? Então lembro que Jesus em João capítulo 3 fala do novo nascimento, né? Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, Jesus vai mostrar que eles estão exatamente na contramão daquilo que Deus quer. Eles não deveriam estar preocupados em quem tem o melhor nome, a melhor fama, a melhor glória. Eles deveriam estar interessados e preocupados, inclusive, em entrar no reino dos céus, primeira coisa, e depois em glorificar a Deus com a própria vida. Glorificar a Deus com a própria vida. E isso se dá, inclusive, pela humilhação. Por que se dá pela humilhação? Porque está no mundo que jaz no maligno, está no paraíso. No paraíso não vai ter humilhação. A gente está no mundo maligno, onde as pessoas querem derrubar as pessoas, onde as pessoas são más, onde as pessoas elas pecam o tempo inteiro. Então, você não ser humilhado num mundo de concorrência, onde cada um quer ser maior que o outro,
quer destruir o outro, Jesus estava o tempo todo sendo perseguido, o tempo todo sendo tentado, né, para tropeçar, como nós falamos. Então, eles deveriam, obviamente, atentar para o fato de que, nesse mundo, se eles não estivessem vivendo humildemente, então é porque alguma coisa está errada, né? Eles estão andando junto com o mundo. E quem recebe uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Ou seja, eles não só deveriam estar se colocando humildemente diante do Senhor, mas deveriam tratar os outros com humildade. Tratar os outros com humildade é recebê-los, ou seja, receber a criança como... É receber as pessoas com igualdade, lavar os pés uns dos outros, né? Ou seja, é não olhar de cima para baixo, né? Olhar de cima para baixo significa que você se acha melhor que o outro. Quando você olha assim, então significa que você sabe que o outro é igual a você, né? É tão pecador quanto, pode servir tanto quanto, e assim por diante. Ou seja, não temos nada, né, melhor do que os outros. Então, veja que o Senhor Jesus conduz os discípulos a imitar o que ele mesmo está fazendo. E observe que a maior humilhação que Paulo vai citar em Filipenses, que deveriam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que se humilhou até a morte de cruz, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Jesus está conduzindo os discípulos exatamente para isso. Porque quem foi que mais se humilhou de todos? Ele. Se humilhou como? Aí ele falou antes, por meio da morte. A morte que é a glória também de Cristo, porque ali ele venceu, né, suportando as tentações e cumprindo a redenção. Mas a morte é a maior também humilhação de Cristo. Ele se sujeitar a morrer, porque ele não tem pecado. Se ele não tem pecado, porque ele pagaria com a morte, né? Então ele foi humilhado na morte, porque ele sofreu o que não merecia sofrer, mas ao mesmo tempo também é a glória dele. Então, nossa humilhação, que para nós sempre é alguma coisa ruim, né? O ser humano sempre olha a humilhação como uma coisa ruim, e de fato ninguém gosta de ser humilhado, porque isso decorre de estarmos nesse mundo que jaz no maligno, né? Mas a humilhação é o caminho da glória, né? Nós somos humilhados exatamente por não sermos do mundo. Nós somos humilhados e quando aceitamos a humilhação, porque as outras pessoas acham que podem humilhar, então nós estamos glorificando a Deus a nos sujeitar, e Deus que diz, né, que ele exalta aqueles que se humilham, né? Então ele exaltará, porque eles se sujeitaram nesse mundo a glorificar a Deus, aceitando tudo que Deus pelo qual Deus nos conduz em todo esse caminho do vale da sombra da morte. Então, não busque o primeiro lugar no reino dos céus. Apenas sirva, apenas seja benção. Lembre-se que foi pela morte e ressurreição que Jesus nos salvou, né? E então, apenas sirva ao Senhor. Não se preocupe com os outros, né? Como lá na frente Pedro, ele é chamado por Jesus, e aí Pedro diz assim, mas e ele ali? O João ficou para trás, né? Deixa ele. Cada um tem um caminho que o Senhor chama. Então só siga em frente, né? Não vai concorrer com ninguém no trabalho, nem em outro lugar, né? As pessoas elas são muito tomadas pelo sentimento de inveja, elas sempre estão olhando para o que os outros têm. Então não faz isso. Siga a tua vida. Isso vai levar a um contentamento, isso vai levar a glorificar a Deus na humilhação. Apenas segue. Deixa o caminho que Deus vai te conduzindo. Vai seguindo o caminho que o Senhor te conduz. O que Deus faz com um com o outro, deixa que Deus decida e faça. Lembre-se que Deus fez o pobre e fez o rico, né? Então, se alguns enriqueceu, se obviamente foi legítimo, né? Glória a Deus. Se alguns são mais simples, mais humildes, e está tudo certinho, para a glória de Deus, glória a Deus. E a gente segue. Então, de tal modo que você não ambicione nada. Veja que Jesus vai contra a ambição, contra o desejo de ser maior, o desejo de ter mais, ou contra a cobiça, o desejo de ter o que o outro tem, ou com a inveja, o desejo, o sentimento de mal quando ver que as outras pessoas têm. Então, tudo isso Jesus vai contra, né? Nos ensinando a simplesmente vivemos humildemente, como uma criança, né? E assim caminharmos como iguais na presença dele, servindo uns aos outros, como ele ensina em João capítulo 13, né? Lavando os pés uns dos outros. E assim
nem se coloca pedra de tropeço, né? E também, pela graça de Deus, vamos desviando daqueles que vão colocando em nosso caminho. Vamos então orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Não tem sido fácil viver nesse mundo. E Jesus sabe muito bem, Senhor. Então, em nome de teu Filho, e certo de que Ele entende nosso sofrer, porque sabe quantas vezes somos perseguidos, quantas pedras de tropeço são colocadas no nosso caminho, quantas pessoas estão tentando ver a gente cair, e quanto, Senhor Deus, o mundo está sempre à espreita para nos derrubar. E isso tudo, Senhor Deus, faz com que o teu povo esteja atento, tenha cuidado, nos ajude com isso, Senhor, nos livre do mal, mas também nos livre completamente de qualquer desses pecados, Senhor Deus, que são cometidos ao nosso redor. Nos ajude a estar contente com o Senhor, nos ajude a cumprir nossas obrigações direitinho e nos ajude apenas a nos alegrar em Cristo. Ele é a nossa glória, para que nós não venhamos desejar nada demais. Como até, inclusive, Davi diz que o seu coração não tinha desejos grandiosos. Ele simplesmente descansava nos braços do Senhor e se alegrava no Senhor. Então, também seja esse os nossos desejos, sentimentos, Senhor, do coração, para que estejamos sempre andando humildemente e nos alegrando, nos gloriando somente em Cristo Jesus, porque basta para nós. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão, tudo isso em nome de Cristo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.